Então, volta. Vamos lá, então. Ó. Não. Não, é esse aqui. Acho aqui. Chat com todos. Pronto. Isso. Tô aprendendo ainda isso daqui, né? Essa ferramenta aqui. Mas vamos lá. Bom. Só que as outras pessoas não têm o link, né? Elas podiam mandar uma mensagem. Será que me mandaram por aqui? Não sei, deixa eu ver. Não. Achei que tivesse mandado pelo Instagram, mas não. Não. Vamos lá. Olha só. Então, então a gente já sabe a diferença entre dolo genérico e dolo específico, não é isso? Que é o tal do especial fim de agir. Tá ok? Tá joia? Tá. A nova lei de improbidade, ela não se satisfaz. Olha que loucura. Ela não se satisfaz com o dolo genérico. Ela não quer o dolo genérico. Ela exige o especial fim de agir, dizendo exatamente isso. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Então, não basta o simples dolo, você tem que ter o dolo específico, que é o especial fim de agir. Ok? Parágrafo 3º, do artigo 1º da lei. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação, de novo, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, se você estiver desempenhando a sua atividade, olha como a nova lei de improbidade ficou melhor para o cara que faz cagada. Olha só. Para o cara que faz cagada, ficou melhor a lei. Porque exige o especial fim de agir. Por mais que você desempenhe a sua função, tá? Tá desempenhando a função pública lá. Se dessa função advier a prática de um ato ilícito, isso não é... Olha que maravilha! Isso não é o que basta para ficar configurada agora a prática da improbidade, não é fofo? Então, para ficar configurada a improbidade, não adianta fazer cagada, tem que fazer uma cagada muito grande. Tem que fazer uma lambança, sabendo que está fazendo a lambança, de forma livre e consciente, com consciência e vontade, que é o dolo, e com especial fim de agir. Com a vontade deliberada de violar os preceitos do direito administrativo. Aí, se depois de tudo isso ficar configurado, parágrafo 4º, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Olha que termo bonito que já vinha sendo utilizado há muito tempo pela doutrina, né, do direito administrativo, e agora esse termo vem... Débora voltou. E agora, oi Débora, voltamos. E agora esse termo vem chancelado de forma expressa, previsto de forma expressa na lei de improbidade, que é o direito administrativo sancionador, né? Direito administrativo sancionador toma por empréstimo
algumas regras do direito penal que vão efetivar, que vão concretizar a pretensão punitiva do Estado no que tange especificamente a prática de atos de improbidade administrativa. Significa, em última análise, que o Estado ele tem todo o direito de exigir de você cumprimento às regras. Porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo, mas antes de ele exigir de você cumprimento às leis, ele tem que ser o primeiro a cumprir a regra que ele inventou. Ele tem que ser o primeiro a cumprir a norma que ele criou. Ele tem que ser o primeiro a cumprir a regra que ele inventou. Ok? E além da fala, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E aí você vai tomar por empréstimo os princípios constitucionais do direito penal. Por exemplo, princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia condenação legal. Espelha para o direito administrativo. Não há ato de improbidade administrativa sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Outro princípio aplicado aqui de forma cristalina, devido processo legal. Princípio do devido processo legal na forma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. E como é que você vai alcançar o devido processo legal? Garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, você vai alcançar o devido processo legal. Tá certo? Porque, assim, a palavra processo significa instrumento, né? Então, o processo de improbidade administrativa... Aqui não está aparecendo. O processo de improbidade administrativa... A Jo está entre nós! Que honra! Oi, Jo! Você está entre nós, amiga? Cadê você? Oi, Simone! Tá entre nós, amiga? Tô toda enrolada aqui, mas a gente está tentando bravamente, mas eu tô meio enrolada. Tô na segunda reunião porque a primeira acabou o tempo. Consegui. Ah, e agora que você tá aqui, você me ajuda aqui num conceito que eu tô dando? Você me ajuda? Seguinte, a lei de improbidade fala do direito... Olha só, vocês estão tendo o privilégio de ter ela com as duas ao mesmo tempo. Isso é muito chique, hein? Ó, a nova lei de improbidade, ela vai falar da aplicação do direito administrativo sancionador. E aí a doutrina do direito administrativo fala que direito administrativo sancionador são os princípios constitucionais que informam o direito penal que vão ser aplicados aqui para o direito administrativo. Por exemplo, reserva legal, devido processo legal e o mais importante, princípio da individualização da pena. Você explica para eles que princípio é esse, Ju? O princípio da individualização da pena é o princípio segundo o qual o juiz, ele vai, na hora de fazer o cálculo da pena, individualizar o agente. Inclusive, no direito penal, a gente tem dois, que é o princípio da intranscendência e o princípio da individualização da pena. A intranscendência é aquele princípio segundo o qual a pena não passa da pessoa do condenado. Já a individualização da pena, o juiz vai analisar o caso de cada réu, de cada acusado, para então fazer o cálculo e cada um receber a sua pena de forma individualizada. Inclusive, por conta desse princípio, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Por quê? Porque a Lei de Crimes Hediondos, ela dizia para a gente
que o agente ia cumprir a pena em regime inicialmente fechado. Inicialmente, eles diziam que era regime integralmente fechado, isso foi declarado inconstitucional no ano de 2012, depois passou para regime inicialmente fechado, a STF declarou inconstitucional de novo, e ele disse o seguinte: obrigar o regime a ser inicialmente fechado é ferir o princípio da individualização da pena. Por quê? Porque o Código Penal, ele vai dizer para a gente que quando o réu é condenado a uma pena de até 4 anos, ele pode cumprir a pena no regime aberto. Numa pena de 4 até 8, no regime semiaberto. E numa pena a partir de 8 anos, no regime fechado. Então, quando a lei vem e diz que o regime é inicialmente fechado, ela está impedindo o juiz de individualizar a aplicação da pena àquele réu. Então, quando eu tiver concurso de pessoas, por exemplo, cada réu vai receber a pena daquele crime na medida da sua culpabilidade. Por quê? Porque na hora de fazer a dosimetria, o juiz individualiza. Ele vai ver quem é o indivíduo que praticou a infração, quais são as causas que vão servir para aumentar a pena, para diminuir a pena, para atenuar, para agravar. Então, na hora de aplicar a pena, ela tem que ser aplicada de forma individualizada. Cada indivíduo recebe a sua pena de acordo com a sua responsabilidade. É isso. Ai, fica aí que a gente vai fazer mais um bate-bola aqui rapidinho. Rapidinho. Rico. Olha só, vocês estão tendo esse momento lindo, hein? Adoro. Sabe por quê, Jô? Porque a nova lei de improbidade traz um monte de conceito do direito penal. Eu já expliquei aqui a diferença de dolo genérico para dolo específico, especial fim de agir, né? E tem uma disposição aqui que é importantíssima, que é a seguinte. Vamos lá, Jô está aqui para me ajudar. Olha só. No direito penal, vou falar de forma rasa, porque não é a minha matéria, né? Existem formas de concurso de pessoas. Mas a forma rasa da Renata já é profunda, que ela sabe tudo. Não, quem me dera. Quem me dera. Mas olha só, vê se eu estou errada. Lá no direito penal, existem formas de concurso de pessoas, né? Existem duas formas mais importantes, que são a coautoria e a participação, né? E a gente aprende que os coautores, são as pessoas que praticam o verbo núcleo do tipo. Por exemplo, estupro, constranger alguém, são as pessoas que constrangem a vítima mediante violência ou grave ameaça. O partícipe é o sujeito que não pratica o verbo núcleo, mas ele está ali para ajudar, né? É o cara que fica na porta para ver se chega a polícia, não sei o quê. Isso é o partícipe, né? E aí, o artigo 29 do Código Penal fala assim: quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a ele cominadas. Beleza. Joia? Então, todo mundo responde por estupro que está na empreitada criminosa ali. Beleza? Aí, o artigo 30 do Código Penal fala assim, que é a mesma coisa que repete a lei de improbidade, é a mesma disposição. Fala assim: a circunstância pessoal não se comunica, salvo se elementar do tipo. Então, se o tipo penal exigir uma circunstância pessoal, essa circunstância pessoal se comunicará ao coautor ou ao partícipe, que vai responder pelo mesmo crime. É o exemplo que a gente dá do infanticídio e do peculato, que, por exemplo, são crimes praticados contra a administração, são crimes próprios, né? Então, para praticar o peculato, vê se eu estou errada, Jô, você tem que ostentar a condição funcional. Mas se um amigo seu que não é servidor, que não é agente público, te ajuda e de forma consciente, a tua condição funcional se comunica para o cara, porque isso ingressou na esfera de conhecimento dele. Se comunica para o cara vai responder por peculato que nem você. Não é isso, Jô? É isso. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, não se comunicam, salvo quando elas forem elementares. Quando o crime é próprio do funcionário público contra a administração pública, ele já é chamado de crime próprio porque o legislador exige essa condição especial, que é elementar, do sujeito ativo, que é ser funcionário público. Então, o crime ele se divide em crime comum e em crime próprio. Quando que o crime é comum? Quando qualquer pessoa pode ser o seu sujeito ativo. Quando qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, isso é crime comum. Quando que o crime é próprio?
O crime é próprio quando o legislador exige uma condição especial de sujeito ativo. Exemplo, os crimes próprios do funcionário, como a Renata acabou de falar do peculato. O crime de peculato, ele consiste em apropriar-se o funcionário público de bem imóvel, dinheiro ou valor da administração pública ou de particular de que tenha posse em razão do cargo que ocupa. Veja bem, se eu tirar o funcionário público desse crime, ele deixa de ser o crime de peculato e ele passa a ser o crime de apropriação indébita. Então, veja, apropriação indébita é um crime que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Peculato, não. Tem que ser o funcionário. Então, quando eu coloco o funcionário aqui como autor, muda, inclusive, o tipo penal, passa a ser peculato. Aí, a Renata, ela é funcionária pública e eu não. Mas ela é minha amiga e eu sei que ela é funcionária pública, eu sei da condição de funcionária pública que ela ostenta e ela, então, me chama para auxiliá-la na empreitada criminosa de se apropriar de bens de administração que estão na sua posse em razão da função. E eu imediatamente digo, claro que eu vou lhe auxiliar nisso. Então, eu auxilio, de qualquer forma, a praticar esses crimes. As duas responderão pelo crime de peculato, crime próprio do funcionário contra a administração pública, independentemente do fato de eu não ser funcionária. Por quê? Porque, para existir esse crime, a lei exige essa condição pessoal elementar, que é ser o quê? Funcionário. E para que o particular responda por esse crime, é necessário que ele esteja em concurso como funcionário público e que ele saiba que se trata de um funcionário público. Aí ambos responderão. Aí você vai dizer assim, mas Josiane, o artigo 30 diz que as condições pessoais não se comunicam. Via de regra, não. Então, vou te explicar por que não. Vamos imaginar que eu e Renata tenhamos resolvido, a gente resolveu assaltar um banco. Mas eu sou reincidente, eu já sou criminosa, tenho sentença condenatória, transitado julgado, estou no período de reincidência, e a Renata, ela é primária de bons antecedentes. Mas eu a convenço a participar dessa empreitada criminosa comigo, e juntas vamos praticar o assalto ao banco, e quando estamos lá assaltando, somos presas. Quando o juiz for nos condenar, ele vai condenar ambas pelo crime de roubo, porque nós estamos assaltando o banco. Ambas. Qual é a pena do crime de roubo? 4 a 10 anos. Porém, a nossa pena vai ser aumentada porque estamos em concurso de pessoas. Isso, as duas vão ter a pena aumentada. E a minha pena, da Josiane apenas, vai ser agravada. Por quê? Porque eu sou reincidente. E a da Renata? Não, porque ela não é. Então, a reincidência, por exemplo, é uma circunstância pessoal que não se comunica ao réu. Por quê? Porque ser reincidente não é elementar de crime nenhum. Dizer que ele não é elementar de crime nenhum significa que ele não compõe o conceito desse crime. Então, ele não faz parte da estrutura desse crime ser reincidente. Então, essa situação não se comunica. Já ser funcionário público, se comunica. Entendido? Todo mundo entendeu? Ficou claro isso? A redação antiga, olha só, e a Ju vai falar aqui a crítica que a doutrina está fazendo a essa norma aqui, que vai ser declarada inconstitucional. A redação antiga da lei de improbidade fala: quem pode praticar improbidade administrativa? O cara tem que ser agente público. O cara tem que ser servidor? Não. Porque o conceito de servidor, como regra, vai exigir que o sujeito tenha sido aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos. Então, a lei traz um conceito amplo. Agente público é qualquer pessoa que executa, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, uma função pública, independente de prévia aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos. Então, antes da alteração da lei, como é que funcionava? Eu sou servidora pública, tá? A Jo não é. Então, eu vou, todo mês eu subtraio R$1.000 lá dos cofres públicos, né? O que a gente chama lá, o que a Jo chama lá no Código Penal de crime continuado. Todo mês eu vou subtraindo R$1.000 dos cofres públicos, até que chega um dia que eu satisfaço, tô com R$1 milhão, tô satisfeita. Parou. Tô satisfeita, eu queria 1 milhão. Vou subtraindo todo mês um pouquinho até satisfazer o que eu quero. Chegou pra Josiane, que é minha amiga, e falou assim: Jo, olha só, tá vendo essa mala aqui? Tem R$1 milhão, que é o dinheiro da minha vida. Eu sou agente público, ela não é. Ela está de boa fé. Ela não sabe da origem ilícita do dinheiro. Então,
a ilicitude da minha conduta não ingressou na esfera de conhecimento dela. Então, ela não vai responder. Então, só eu respondo pelo crime de peculado que seja, e só eu respondo por improbidade, porque não há liame subjetivo. Não, nós não estamos em conluio, não tem liame entre nós. Então, vou responder sozinha, ela não responde por nada. Agora, se eu chegar para ela e falar assim, Jô, olha só, essa mala aqui de dinheiro com R$1 milhão é o dinheiro que eu subtraí durante 5 anos dos cofres públicos, alcancei o valor que eu quero, você guarda uma parte na sua casa? Ela chega para mim e fala assim, claro, guardo. Independente dela ganhar alguma coisa com isso, ela, nesse momento que ela topou, ela vem aderir à minha empreitada, à minha conduta, então a minha circunstância se comunica para ela e as duas vão responder por improbidade administrativa. Então, pela redação antiga, só podia ser sujeito ativo, portanto, réu na ação de improbidade, sujeito ativo da conduta e sujeito passivo na ação judicial, que é o réu, não é isso? Só poderia praticar improbidade o agente público sozinho ou acompanhado de um particular. Mas o particular sozinho jamais poderia responder. Ele só poderia responder se estivesse acompanhado de um agente público, se ele estivesse aderindo à conduta do agente público. A mesma coisa que a gente tem lá no Código Penal. Aí vem a nova lei de improbidade e faz o seguinte: hoje, quem pode praticar ato de improbidade? O agente público, sozinho ou acompanhado de um particular, desde que haja liame subjetivo entre eles. Mas, pasmem vocês, o particular sozinho também vai poder praticar improbidade administrativa. Na forma do artigo 2º que fala, para os efeitos desta lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Parágrafo único. No que se refere a recursos de ordem pública, sujeitas às sanções previstas nesta lei, particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Para começo de conversa, a pessoa jurídica agora responde por improbidade, coisa que não podia. Só a pessoa física. Agora, a pessoa física, mesmo sem ostentar a condição de agente público, também poderá responder por improbidade. Artigo 3º vem corroborar. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Então, olha só, o que a doutrina vem falando? Isso viola o princípio da individualização da pena, porque você está permitindo que o Estado puna por improbidade quem não ostenta a condição funcional, ok? O que torna, mais uma vez, cagada do legislador, o que torna o ato de improbidade mais grave que um crime contra a administração. Porque então viola a proporcionalidade. Porque crime contra a administração, crime é um ataque muito maior ao bem jurídico tutelado pela norma. Crime contra a administração, como a Jo falou, crime próprio. Então, o sujeito ativo tem que ostentar uma condição específica, qual seja, ser um agente público. Tem que ter nexo causal, né? Exatamente. Entre a função dele e o crime praticado. Exatamente. Senão não é. A partir do momento que a nova lei de improbidade permite que o cara que não ostenta nenhuma condição, o cara assina um termo de parceria com o Estado, o cara abre uma ONG, vai assinar um termo de parceria, o cara não é agente público, o cara não é nem equiparado,
mas ele vai poder responder por improbidade. Vai receber o direito administrativo sancionador, o que faz com que o direito administrativo seja pior do que o direito penal. Isso viola o princípio da fragmentariedade, não viola? Viola. Explica para eles o que é o princípio da fragmentariedade, Jô. Você vai estar aplicando o direito administrativo onde não caberia. Por que não caberia? Exatamente. Porque, nesse caso, é uma norma. O que acontece? Quando a gente fala de princípio da fragmentariedade, ele também vai ser chamado aqui no direito penal como princípio com caráter fragmentário do direito penal, porque ele vai trazer o que para a gente? O direito penal, ele é a última etapa. Você tenta resolver todas as situações através dos outros direitos. Então, você só vai aplicar o direito penal como última etapa da proteção do bem jurídico. Ou seja, um crime, ele apenas vai poder ser considerado crime quando os demais ramos do direito não forem suficientes para proteger o bem juridicamente tutelado. Então, você só vai aplicar o direito penal quando todo o restante do direito, ele não for suficiente para resolver aquela situação. Então, é a fragmentariedade, é a última hipótese, é a última ratio. Então, agora você está punindo com o direito administrativo, está dando direito administrativo sancionador em uma situação que seria inaplicável, porque essa situação jurídica não é uma situação jurídica que deveria estar sendo definida numa lei de improbidade, onde o que se protege, qual é o bem juridicamente tutelado aí? É a moralidade, é a probidade administrativa, e para tanto o fato tem que ser praticado por aquele que tem uma relação para com essa administração, e não é o caso do particular que não guarda nenhum desses vínculos, né? Então, assim, fere o princípio da fragmentariedade, sim, que no direito penal a gente diz é a última hipótese. Então, no direito administrativo sancionador, ele só deveria ser aplicado também em última hipótese, quando os demais ramos do direito, civilmente ou administrativamente, não desse para solucionar o problema. E por que isso é inconstitucional em última análise? Porque fragmentariedade, né? O direito penal, como sendo a última ratio, ele é um direito seletivo, né? Totalmente seletivo. Então, ele só vai entrar em ação quando o legislador olha para uma conduta e pensa, cara, isso realmente é relevante. Exatamente. Isso realmente merece a tutela do Estado. Tu acha que o legislador vai se preocupar em legislar, criar uma conduta que puna criminalmente furar a fila? Nunca. Isso é uma ninharia. O direito penal, ele não se ocupa de ninharias, de fragmentos. Então, a gente consegue entender que o princípio da fragmentariedade é um consectário lógico e imediato da reserva legal. Não há crime se ele é anterior que o defina. Por quê? Porque o legislador só vai definir a conduta como crime, só vai tipificá-la se entender que ela representa uma afronta relevante ao bem jurídico tutelado. Se achar que uma bobagem, vai perder tempo com isso. Por isso que ocorre até às vezes a abolição de crimes, né? Que aconteceu com o adultério. O que o Estado tem a ver se você... A tua relação, isso é uma relação privada. O Estado tem nada a ver com isso. Por isso que deixou de considerar como crime. Entendeu? Então, é por isso que a doutrina do direito administrativo vem criticando essa hipótese. Pedindo o quê? Que esse dispositivo, que é o parágrafo único do artigo 2º da nova lei, seja declarado inconstitucional. Por quê? Porque, ao violar a fragmentariedade, está violando de forma reflexa, oblíqua, indireta também o princípio da reserva legal. Amém. Porque você vai estar cuidando... Primeiro que o direito administrativo não pode ser mais gravoso do que o direito penal. Isso é totalmente desproporcional. O fato de você admitir um direito administrativo sancionador não te legitima a te erigir a uma potência que você não ocupa. A administração pública não se ocupa disso. E isso também vai violar o Estado democrático de direito, porque você está usurpando função que não é tua. Você está fazendo com que a administração ultrapasse o limite que a lei impôs a ela, que é a gestão da coisa pública. Não é o papel dela. O órgão acusador é o Ministério Público, não é a administração.
Entendeu? Você está violando até o sistema acusatório, você está violando um monte de coisa, porque você está invadindo a seara de outro órgão, que é constitucionalmente previsto lá no 129 da Constituição, são as atribuições do Ministério Público. Então é por isso, agora, enquanto não houver declaração, enquanto não houver uma ADIM lá, porque o 102 fala que compete ao Suprema Guarda da Constituição, né? Principalmente, inciso primeiro, processar e julgar alinear a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Isso aqui é uma lei federal. Enquanto os legitimados do 103 da Constituição não propuserem uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, uma das ações do controle concentrado, não vai haver declaração. E enquanto não houver essa declaração, porque o judiciário não pode agir de ofício, tem que ser provocado pela parte legítima interessada. E enquanto não houver declaração, isso aqui vai continuar gerando efeitos. Então, o cara que assina um termo de parceria com o Estado, ele vai responder por improbidade, mesmo sem ostentar a condição funcional. Tem que ter o dolo, lá, mas ele vai responder por improbidade mesmo sem ostentar a condição funcional. O que acaba por você equiparar o cara que é agente ao cara que não é agente. Quer dizer, está tudo errado, né? O legislador, ao invés de aprovar uma lei que piore, que torne, que combata efetivamente a corrupção no serviço público, ele aprova uma lei cheia de vício, que vai ser declarada inconstitucional e que não combate, muito pelo contrário, flexibiliza, né? Facilita a afronta à probidade administrativa. É o nosso legislador brasileiro. E a verdade é que tem sido isso uma constante, né? Porque você percebe que todas as últimas leis têm sido leis horrorosas, falando tecnicamente, né? São todas elas com erros grosseiros, mas grosseiros, a técnica muito ruim. Isso não é só no administrativo, isso é no penal, no processo penal, na legislação penal extravagante. O legislador atual, ele não conhece de lei, ele não conhece direito, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está metendo os pés pelas mãos, e aí você acaba tendo o STF de forma imprópria, acabando por legislar, porque ele acaba declarando inconstitucional, ele acaba fazendo interpretação conforme a Constituição, e ele acaba dando interpretações que às vezes são, inclusive, desarrazoáveis a um texto legal, porque o texto legal está tão mal escrito, é um erro de técnica jurídica tão grande, que para tentar salvar, às vezes, alguns dispositivos, eles acabam fazendo uma interpretação que, às vezes, a emenda fica pior que o soneto, porque fica tudo horrível, né? Então, a gente está numa fase aí em que o mundo jurídico está muito carente de quem efetivamente entenda de leis e de direito, porque isso realmente está cada dia pior. Mas, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, dar uma palhinha na aula da nossa Diva Rê. Eu entrei só que a coisa estava funcionando, vi que está funcionando muito bem. Aí aproveitei e participei um pouquinho, daqui a pouco vou assistir mais para poder aprender de direito administrativo, que eu não sei nada. Só sei conceito de funcionário público que eu tenho que usar no penal. Se me pergunta o que é permissão, o que é autorização, o que é sessão, sem nada. Entendeu? Mas obrigada, Ju, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, amiga. Beijo. Olha, quinta é minha aula, todo mundo quinta-feira comigo, hein? Beijo. Queridos, quero saber o seguinte, essa parte introdutória. Pô, que bate-bola maneiro, hein? Ficou legal, hein? Não ficou? Essa parte introdutória, tá tudo certo? Tá tudo sob controle? Sim ou não? Fala aí comigo, porque já tá avisando aqui que o tempo tá acabando novamente. Tudo sob controle? Tudo bem? Então, olha só. Vamos deixar marcada a nossa próxima aula? Podemos? Deixar marcada a nossa próxima aula? Então, vamos lá. Vem o carnaval aí. Alalaô, alalaô, lalalá, lalalá, lalalá. A gente pode continuar, a gente pode manter de tarde? Pode ser? Tarde? Pode ser? Então, pode ser sexta-feira, deixa passar o carnaval, a semana do carnaval, quinta e sexta que eu vou viajar, isso aqui, aí passa o carnaval, na semana seguinte, pode ser
dia 27, que é uma segunda-feira, ou dia 3 de março, que é uma sexta-feira. O que vocês preferem? O que vocês preferem? Sexta? Pode ser sexta, então? Todos de acordo? Sexta, dia 3. Só que olha só, a minha agenda aqui, ó. Peraí. Sexta-feira, dia 3 à noite, eu tô em Madureira. Então, a aula pode ser 2 horas? Para eu não me atrasar para sair para Madureira? Pode? Então, vou colocar aqui, ó. Mentoria, dia 3 de março, sexta-feira, 14 horas. Combinado? Meus amores, muito obrigada pela presença de todos vocês. Acho que foi bacana, a gente está caminhando. A aula que vem a gente continua a falar da improbidade. Vamos falar sobre os atos de improbidade administrativa. Começamos a aula 3 horas, são 20 para as 5. A aula que vem a gente vai falar sobre os atos de improbidade administrativa, tá certo? De forma pormenorizada, vamos falar de todos eles. Desculpa qualquer contratempo aí, porque a gente está aprendendo ainda a mexer nessa ferramenta, tá? Vou subir o vídeo para que vocês... Vamos, Claudinha? Vamos sim, vamos. Desculpa qualquer contratempo, a gente está aprendendo a mexer nessa ferramenta, a gente está engatinhando, mas a gente está se saindo relativamente bem. Então, vou encerrar a gravação, desejando a todos vocês um ótimo carnaval. Para quem é de folia, boa folia. Quem é de Netflix, bom Netflix. Quem é de o que for, que vocês aproveitem bastante o carnaval, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E até lá. Beijo! Vamos lá. Como é que encerra? Tem que encerrar aqui.